Olá, amigos do Racing Brasil, nosso programa mais uma vez viajando, dessa vez em Blumenau, em Santa Catarina, para mostrar uma grande curiosidade para você, uma coleção de caminhões antigos. Você que já viu moto, carro, agora é a vez dos caminhões. Olha só que acervo existe aqui nessa cidade. Bom, amigos, para falar dessas maravilhas que estão aqui em Blumenau, logicamente o especialista Emílio Dalsóquio, para falar a respeito de caminhão, né, Emílio, que é a tua praia, você manda muito bem com esses caminhões. Conta um pouquinho dessas histórias, porque história de caminhão é com você. Qual que é esse modelo que está atrás da gente aqui? Esse aqui é um GMC, ano 55, e ele é conhecido como o Marta Rocha. Por que Marta Rocha? Porque na época a Miss Brasil foi a Marta Rocha, então lembrava as curvas, dizia-se então que eram as curvas da Marta Rocha, então por isso Marta Rocha. A curiosidade é que é o motor Detroit, com 4 cilindros em linha, é um modelo 660 e tem 5 marchas com reduzida. E uma coisa interessante seria aqui, mostrar aqui, ó. Aqui é uma coisa bastante interessante que é uma veneziana. Automaticamente o cilindro aciona e fecha e abre e mantém sim. No inverno precisa aquecer, para aquecer o motor. E quando ele chega a uma temperatura ideal, ele abre automaticamente e já esfria. Então não há porque está fechado. Aí volta uma função normal do radiador. Então esse é um GMC Marta Rocha, ano 55. Emílio, que modelo que é esse? Só de olhar assim já é um caminhão completamente diferente, realmente é de arrepiar a beleza do caminhão, os detalhes. Mas fora a beleza assim, externa dele e interna também, o que esse caminhão tem por dentro? O que é o coração dele? Esse aqui é um GMC 58, o motor dele é realmente 6 cilindros GM, é um motor GMC em linha, e ele tem também 2 caixas de câmbio, e tem aqui também na frente a veneziana, que também quando está muito frio, conforme o outro também, não esse aqui é a parte de dentro, fecha, aquece, depois abre automaticamente. Logicamente no Brasil acho que não era utilizado esse tipo de acessório. Não, aqui na Serra Gaúcha e aqui no sul era comum, inclusive esse caminhão se deu muito bem nessa região, justamente porque aqui no nosso sul do Brasil, sem falar na Argentina, mas aqui no sul do Brasil, na Serra Gaúcha, no interior de Santa Catarina, realmente geava muito, né? Era muito normal dar 0 grau, né? E a neve, esse caminhão fez sucesso justamente porque tem essa opção de aquecer. A veneziana fechava, aquecia ele e depois ele abria para a temperatura normal. Então realmente era útil essa função desse radiador e aquecer o bloco do motor, a água do motor, né? Você imagina que tem poucos desses modelos hoje no Brasil? A gente não vê nem exposição. A gente tivemos em Lindóia há pouco tempo agora, cobrindo também um evento lá, vimos esse tipo de caminhão. Vieram poucos, esses caminhões sumiram com o tempo, Emílio. Aqui tem os dois, né? Vieram poucos e os poucos que vieram não foram tão cuidados como deveriam ser. Então acho que realmente o que o amigo telespectador está vendo é uma coisa rara se vê, é um GMC muito raro para se contemplar essa beleza maravilhosa e arquitetônica, diria, das linhas dele. É muito bacana. Bom, a parte interna também super bem cuidada, super bem conservada, mas tem uma curiosidade interessante nesse caminhão aqui. Explica pra gente qual que é o grande barato desse caminhão. Bem, além do cuidado e do zelo que esse caminhão que vocês já viram aí, é uma joia rara, era muito comum, inclusive hoje nos Estados Unidos, o caminhão tem o farol direcional como esse que vocês estão vendo aqui agora. Ela tem tanta opção na horizontal, como também, girando aqui, é só girar aqui, também tem essa posição de fazer para frente e para baixo. Então tem essa opção e tem essa opção. Nos dois lados, então o farol que você podia trabalhar com ele assim ou assim.
Emílio, ele segue as linhas também dos carros, dos Belé dos anos 50 também. Acho que vai na linha dos carros, os caminhões pegaram a mesma onda também. E acho que esse acessório, se é que pode ser chamado assim, também acho que tinha em carro do mesmo ano, da mesma época, né? Eu acho que nada se cria, tudo se copia, né? Na época era a tendência ter esses desenhos assim. E esses foram tanto, ou não sei se foi do automóvel para o caminhão, ou do caminhão para o automóvel, mas todos nessa época, na década de 50, tinham mais ou menos esse desenho impressionantes. Eu diria até futuristas, né? Porque são modelos arredondados e que realmente dão uma personalidade a esse caminhão. Outra curiosidade que você vai perceber agora aqui na descarga. Na descarga, há a maneira que você vai acelerando, a tampinha abre para que o ar saia. Veja. Para que serve isso? Para a água da chuva não entrar dentro da descarga. Então, quando você desliga o caminhão, a tampinha fecha a descarga. E se você abrir novamente, ligar o caminhão, novamente você vai perceber que a tampinha faz com que a água da chuva não entre para a descarga. Se isso acontecesse, ia sujar todo mundo que tivesse ao seu redor, principalmente o próprio caminhão e todo mundo que tivesse. Porque imagina a descarga cheia de água, a hora que acelerasse, ia jogar a fuligem para tudo que é lado. Então essa tampinha que está batendo na descarga agora faz com que a água da chuva não entre dentro da descarga. Bom, pessoal, voltando aqui do nosso passeio, mais uma grande lenda aqui da indústria automobilística brasileira, que é o Fenemê. Conta um pouquinho desse caminhão, que tem uma história bonita no Brasil também, né? Isso é uma Fenemê, significa Fábrica Nacional de Motores. Era um incentivo da década de 50 de JK para que houvesse movimentações da indústria nacional. É um caminhão feito em 1960, ainda existe alguns rodando, esses veteranos aí. O bloco do motor e toda a estrutura do motor é feito em alumínio. E uma das curiosidades, além de ser nacional, um caminhão brasileiro, ele tem por dentro tem duas alavancas de marcha, a reduzida e a normal. Bem, pessoal, aqui tem uma curiosidade muito interessante, que esse caminhão tinha duas alavancas de marcha, a normal, que ficava aqui, e a reduzida, que ficava aqui. Então, daqui, primeiro a reduzida e virava as marchas, então se cruzava as marchas. Então era uma verdadeira manobra, porque você tinha que trabalhar com as duas mãos e segurar com o volante, com o canto do braço e fazendo as manobras dessa maneira. Então tinha primeira reduzida, primeira simples, e você que tinha que reduzir tinha que trazer para cá, as duas alavancas. E daqui você tinha que jogar a terceira reduzida, jogava para lá. E assim, então realmente era uma manobra muito curiosa, que você tinha que fazer tudo isso aí, dirigindo e cuidando do trânsito e fazendo essa manobra toda maluca aqui, ó. Esse é o dia a dia de quem era motorista da Alfa Romeo. Por isso que quem dirige a Alfa Romeo dirige qualquer outro tipo de caminhão, porque esse caminhão tem duas alavancas de marcha e realmente é uma manobra muito legal.
Bom, amigos, agora o modelo super clássico internacional também, né, Emílio? Que é um modelo também que fez muito sucesso aqui no Brasil. Fala um pouquinho desse caminhão pra gente. Esse caminhão teve no Brasil na década de 50 e 60, foi embora, voltou novamente e já foi embora de novo. Mas esse modelo é muito interessante, é um Internacional R200 com motor, ele é um motor Cummins, e ele tem 6 cilindros em linha, e ele tem uma curiosidade que ele não tem bomba injetora. É um caminhão que ele trabalha de uma maneira diferente, no mesmo estilo que o PT, motor Detroit, usa. Então não tem bomba injetora, mas o PT, no mesmo estilo do motor Detroit, faz com que realmente substitua a bomba injetora. É uma impressionante na década de 50 ter essa opção de um caminhão nesse nível, nessa potência, não ter bomba injetora. Mas é mais um exemplo raríssimo aqui no Brasil, que o telespectador tenha agora a possibilidade de ficar curtindo essa imagem maravilhosa, dessa obra de arte, dessa joia rara chamada Internacional ou International. Uma outra curiosidade, pessoal, olha só como é que era aberto o capô do caminhão. Então abria dos dois lados, tipo borboleta. Então você tinha duas opções de abrir, olha só, ou de um lado e do outro, abrir e fechar. Então você fechava o capô, abria uma parte, abria outra parte se fosse necessário. Então aqui você tinha duas e formava então uma espécie de borboleta ou gaivota. Mas olha só, já é uma forma bastante interessante e curiosa de ter acesso ao motor. Bom, outro modelo também bastante raro é um Volvo 1952, que o Emílio vai explicar um pouquinho mais pra gente as particularidades desse carro, né, Emílio? Essa joia rara, por incrível que pareça, é um motor de 6 cilindros a gasolina, Volvo importado, na época era importado da Suécia, diretamente da Suécia. Então essa joia rara, ela tinha como curiosidade, além de ser a gasolina, era que a gabine até aqui era normal, como você tá vendo, só que daqui para cá era feito de madeira. Se você tinha duas opções, ou você colocava a gabine Volvo lataria Volvo ou lataria Internacional. Mas geralmente aqui no interior era muito comum o uso da madeira, então o pessoal usava daqui para cá de madeira. Então você vê muitos em filmes aí na década de 40 e 50, esse é um desses modelos, que o pessoal usava muita madeira para dar sequência a gabine, que era até melhor, até para manutenção era melhor. A madeira era uma coisa mais fácil de ser usada, então o pessoal usava madeira ao invés de lataria. Então é uma joia rara, um Volvo 52, motor a gasolina, diretamente da Suécia, para você, telespectador, se deliciar com essa joia rara. Bom, para você que gosta de modelo internacional, mais um modelo totalmente exclusivo aqui, muito raro também, né, Emílio? Então, mais uma apresentação para o pessoal aí de casa. Que caminhão é esse? Esse é um KB7 Internacional, motor de 6 cilindros a gasolina, diretamente dos Estados Unidos, esse veio de lá. Ele é uma outra coisa rara, outra joia rara, e que tem uma curiosidade aqui que você percebe, que aqui colocava-se então a maçaneta, manivela aliás, uma manivela, colocava aqui e você fazia o motor de arranque aqui. Você vê isso muito nos filmes de Charlie Chaplin, na década de 30 e 40. Esse aqui é o modelo. Colocava-se a manivela aqui e fazia daqui o que o motor de arranque faz hoje. Então, delicie-se com essa maravilhosa joia rara, que é o Internacional KB7, ano 47, que é uma joia rara que está aqui no Brasil. Diretamente dos Estados Unidos para o Brasil.